Bom dia, irmãos. Então, hoje, dia 19 de agosto. 19 de agosto. Um lindo dia. Há 34 anos atrás, nasci a minha primeira filha, a Raquel. E nós estamos aqui, pela graça de Deus. Gostei muito da oração do irmão. Estamos aqui para glorificar o teu nome, né? No seu nome, glorificar, que é o que importa. E estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, no trecho que ele nos dá um parâmetro para que a gente faça uma avaliação cotidiana, para que nós percebamos se a gente está andando no Espírito ou se a gente está andando na carne. Porque se a gente não estiver andando no Espírito, nós estamos perdendo nosso tempo, nós estamos desperdiçando nossos esforços, mesmo que seja uma coisa bem intencionada, uma coisa humanamente falando boa. Se não é feita pelo Espírito, sem mim nada podeis fazer. E, como diz aqui em Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se aquele que nos deu vida foi o Espírito, o mais coerente seria e é vivermos por esse Espírito que nos deu vida. E nós estamos aqui estudando as obras da carne. Nós temos visto que a prostituição, a impureza e a lascívia são aquelas obras, são aqueles pecados que nos afetam pessoalmente. Porque todo pecado que se comete é fora do corpo, mas a fornicação, a impureza, ela vem contra o corpo. Nós vimos também a idolatria e a feitiçaria, que são pecados que afetam a nossa relação com Deus. São formas distorcidas de se relacionar com Deus. A idolatria é um caminho que tira o foco de Deus. Não necessariamente apenas aqueles ídolos feitos de materiais, pedra, gesso, madeira, metais, mas qualquer outra coisa que possa fazer com que Deus não seja o nosso foco, aquilo que determina a nossa direção. Tudo aquilo que a gente se empenha, tudo aquilo no qual a gente se consome, aquilo que gasta o nosso tempo, aquilo pelo qual a gente trabalha, aquilo que a gente se ocupa, isso se torna um ídolo. Por isso que 1 João, lá no último versículo, se não me engano, 5:21, ele fala: filhinhos, fugir da idolatria. Filhinhos é uma forma de Deus carinhosamente, Espírito Santo, se dirigir ao nascido de novo. Então, mesmo o nascido de novo corre o risco de se envolver na idolatria. Por isso que Deus fala lá em Isaías 45:22, olhai para mim. Olha para mim. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12 também fala sobre isso. E nós vimos na semana passada que dentro das obras da carne, que afetam o nosso relacionamento horizontal, que afetam o nosso relacionamento com o próximo, com o outro, nós temos, 10 obras. Nós temos as inimizades e as porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Conforme nós vamos ver, essas 10 obras, que a gente poderia chamar de pecados sociais, pecados que afetam o nosso relacionamento horizontal, nós vamos perceber que elas podem ser estudadas aos pares. Então, essas 10 obras, elas formam 5 pares. Na semana passada nós vimos o primeiro par, que foi inimizades e porfias, équitra e eres. A équitra é aquilo que leva
contenda, que leva a briga, que leva a rixa, a inimizade, équitra. Então a équitra, que é traduzido por inimizade, é um estado, uma atitude mental. A équitra, a inimizade, é uma atitude mental. Normalmente é um preconceito. Normalmente é um preconceito. Pessoas de determinados segmentos da sociedade não gostam de pessoas de outro segmento da sociedade. Pessoas de uma determinada localidade, por uma questão de preconceito, por uma questão de história, por algo que aconteceu no passado, não vão com a cara, não gostam, não têm simpatia por pessoas de uma outra cidade, de um outro país, de uma outra forma de pensar, de outra religião, de outro time de futebol. Então é um estado, uma atitude da mente, uma decisão que se toma particularmente de não ser simpático a uma forma diferente daquela pensa. E isso gera a contenda, a porfia, a rixa, a briga, a disputa, o debate, que é eres. Então, a raiz da eres, as disputas, né, que é traduzida aqui por porfias, é a équitra, essa atitude mental, normalmente preconceituosa. A gente sabe, por exemplo, que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E a gente sabe, por exemplo, no estado atual, que os judeus não se dão bem com os palestinos, ou que os iranianos não se dão bem com os iraquianos, ou que o pessoal da Coreia do Norte não se dá bem com o pessoal da Coreia do Sul, e por aí vai. Isso é muito característico da natureza humana, agir baseado em preconceito. Então a équitra, inimizade, é um estado ou atitude da mente, e a eres, dissensão, porfia, briga, é o resultado na vida real dessa atitude. Isso foi o que nós estudamos na semana passada. Hoje nós vamos estudar duas palavras que no texto de Gálatas elas não estão juntas, mas elas precisam ser estudadas juntas porque elas ocorrem muito frequentemente aos pares na literatura grega. Platão, por exemplo, quando cita essas duas palavras, que é zelos e fitonos, que é a tradução de ciúmes e invejas, ele sempre as cita juntamente. E mesmo porque uma explica a outra e a outra explica a uma. Então, apesar de que ciúme não está junto de inveja no texto, nós vamos estudá-las juntas porque elas formam par. Porque as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades e porfias, que nós estudamos, ciúmes, aí você pula ira, pula discórdia, pula dissensão, pula facção, invejas. Então hoje nós vamos estudar ciúmes e invejas. A palavra ciúme no grego é zelos. E onde vem a nossa palavra em português, zelo, né? O português ele se baseia muito no grego e no latim. Muita gente já percebeu isso. Por exemplo, olho em grego é oftalmos, coração em grego é cardia. Então observa que homem em grego é antropos, antropologia. Então o português ele tem muito do latim e do grego. Então a palavra zelos no grego, em português, é zelo. Eu só tiro o S. Mas também pode ser ciúme. Porque nós vamos ver que a palavra fitonos é a palavra que é traduzida por invejas, lá no verso 21. Nós vamos ver que a palavra zelos, no grego, ela tem um bom e um mau sentido. Já a palavra que é traduzida por ciúme tem o bom ciúme e o mau ciúme, né? Nós sabemos, por exemplo, em Tiago, que o
Espírito Santo tem ciúmes de nós. É com ciúmes que o Espírito que em nós habita, ele nos vê quando a gente começa a se envolver com coisas que não são do alto, são coisas terrenas. A palavra fala isso em Tiago. O zelo, por exemplo, tem em Salmo 69, 9, que é uma profecia messiânica, é algo que ele tinha no espírito do salmista, mas que profeticamente também tem a ver com o Messias. É um salmo messiânico, fala que o zelo da tua casa me consumirá. Ou seja, existe um zelo sadio, um ciúme sadio, um ciúme que é de Deus. Existe um zelo, um ciúme que não é sadio, que é da carne. O que o Paulo está citando aqui é o ciúme da carne. É o ciúme como obra da carne. É o ciúme como no seu sentido negativo. Ou seja, zelos tem um sentido bom e um sentido mau. Nós vamos ver os exemplos. Já o fitonos, que é traduzida por inveja, sempre é negativo. Sempre é mau. Não existe a boa inveja e a inveja ruim. Inveja é inveja. Inveja nunca é legal. Nós vamos ver, existem inúmeros versículos aonde os escritores sagrados falam para não existir invejas entre nós. Outro dia eu até li uma aqui, se não me engano, está em Efésios, que eu tenho estudado Efésios lá com a outra turma, onde ele fala para não haver invejas entre nós. Mas nós vamos ver alguns textos nesse sentido. A inveja ela não é aceitável naquele que é nascido de novo. Nós vamos ver que a inveja ela tem um sentido muito negativo. Eu não vou adiantar coisa aqui não. Então vamos nos zelos. Zelos e fitonos. Ciúmes e invejas. Zelos tem um sentido bom e um sentido ruim. Em cada 3 vezes, aproximadamente, em que essa palavra aparece, tanto no Velho como no Novo Testamento, em 2 vezes o sentido é bom. E uma vez o sentido é ruim. Por exemplo, em Romanos 10, 2. Romanos 10, 2. Meu relógio aqui está quase acabando a bateria. Então, quando for aproximando aí 5 para antes de acabar, alguém me dá o toque, senão eu vou até meio-dia 15. Você está com água aí? Não, mas eu aceito, já que você insiste com tanta veemência. Né? É porque eu agarrei de conversa com o irmão aqui e até esqueci. Porque normalmente a gente chega um pouquinho antes, a gente fica conversando, né? Fica batendo um papo, colocando a conversa em dia. Em Romanos 10, 2, aonde ele está falando dos judeus e falando que os judeus têm zelo pelas coisas de Deus. Porque eles dão testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus. Mas eles não têm entendimento. O próprio Paulo, pelo excesso de zelo que ele tinha pelas coisas de Deus, ele perseguiu a igreja. Tem um texto, se eu não me engano, em Mateus, onde o Senhor fala que ia chegar uma hora em que o pessoal, ao perseguir e matar o crente, julgaria estar com isso prestando um serviço a Deus. Esse texto está num dos evangelhos aí. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Se não me engano, em Provérbios, agora eu perdi, tem um versículo, nas Salmos 19, 2, é que essas coisas de zelo, de tolo, normalmente é em Provérbios, né? Hoje mesmo eu procurei o versículo excesso de zelo consome o tolo, eu achava que estava em Provérbios,
mas está em Jó. Mas em Salmos 19, 2, não é também. Tem um versículo que fala que o tolo tem zelo, mas não tem entendimento. Tem esse versículo aí no Velho Testamento, é só procurar. Se não tiver em Salmos, está em Provérbios ou está em Eclesiastes. O tolo, ele tem zelo, mas ele não tem entendimento. Mas nós estamos vendo aqui zelo no bom sentido, né? Então os judeus até hoje tem zelo pelas coisas de Deus. Por isso que é um povo que não perece, porque é um povo zeloso. Zeloso é caprichoso. É alguém a quem Deus depositou os seus oráculos. E eles têm tanto zelo pelas coisas de Deus que esses oráculos chegaram até nós. Em Romanos 9,4 fala que são israelitas, pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, a legislação, nós estamos falando da legis, né, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas, e deles também descende o Cristo. Ou seja, é por isso que em algum lugar de Jeremias 48:10, o profeta fala: maldito aquele que faz a obra de Deus desleixadamente, de forma avacalhada. E o povo judeu é o povo que em muitos pecados eles incorreram, mas nesse não, porque é um povo zeloso, é um povo caprichoso, é um povo fiel àquilo que Deus lhes confiou. Então, os zelos aqui tem um sentido positivo. Em 2 Coríntios 7:7, 2 Coríntios 7:7, o Paulo, ele está falando do anseio e do zelo que ele tinha pelos coríntios. Jó 5:2. O quê? O Jó 5:2. que diz o quê? Lê para nós, que senão você vai poder para Você está procurar. aí caminhando? Não, mas é que senão eu vou ter que largar aqui o meu 2 Coríntios. Aí eu vou ter que pôr um dedo aqui para ir lá. Não, você estava falando. Do excesso do zelo? Não, do tolo. O tolo tem muito na Bíblia, né? Do zelo do tolo. O que não falta é tolo. O tolo é aquele que não pauta a sua vida, o seu comportamento, as suas decisões, pela sabedoria que vem do alto. Toda vez que você decide fora daqui, você está sendo tolo. Porque, olha para você ver como é que é a questão as pessoas nunca assumem a culpa. Só tem esse assunto. Eu tenho certeza, a começar por mim, que todas as vezes que a gente lê Provérbios, que Provérbios fala do tolo e fala do sábio, de uma forma muito contrastada, né? E eu tenho certeza que 99,999,99999% de nós, quando lê Provérbios, sempre se enxerga como sábio. Ele nunca se coloca na posição do tolo, o que é uma tolice da nossa parte. Porque se nós tivéssemos a humildade de, ao ler Provérbios, nos colocar na condição do tolo, nós aprenderíamos muito mais. Porque nós somos tolos de nascença, né? Jó 5:2. Jó. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Sim. E mais, Provérbios 19:2 mesmo, que a tradução é diferente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É bom não ter zelo sem conhecimento. O zelo, porque tem um bom e um mau sentido. O que determina o bom sentido é exatamente o direcionamento que o entendimento dá. E o zelo do tolo mata. Sim. E tem um também que fala que o excesso de zelo consome o tolo. Tem que procurar isso também. Mas está vendo que zelo é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Para ele virar uma coisa negativa, pouco custa. Isso vale para os casais.
Cadê a costelinha do Natan? Fazer prova hoje. Ou seja, ter zelo, algo assim, um sentimento de apreço a ponto de desejar preservar a relação, é uma coisa positiva. Mas esse ciúme do jeito que sai aí no jornal, da pessoa matar a mulher por questão de ciúme, aí já passou da conta. Não é verdade? Tem maridos aí, mulheres também, até acho que nem deveria dizer, Elaine, advoga isso para nós. Eu acho que não deveria existir só a lei Maria da Pena, não. Tinha que ter a lei João da Pena também. Da pena. É da Penha? É porque dá pena, né? Tem mulher aí que abusa de marido também. Lá no Nordeste tem umas mulheres cangaceiras lá que os maridos sofrem, os caras apanham na mão da mulher. Lá no Nordeste tem muito umas nordestinas. Da peia, como eles dizem, né? E é como se não é da peia? Eu achava que ao parar lá no Nordeste eles me chamavam de bode velho. Eu achava mó legal. Quando eles se dirigiam a mim, falou, ô bode velho, não é legal? É um epíteto assim, um tanto quanto judaico, né? Lá também falam de cachorro da molesta. Cabra da molesta também. Cachorro da molesta. Mas eu gostava muito de ser chamado de bode velho. E era na naturalidade que eles chamam assim de bode velho. É porque eles têm uma ótica diferente, né? Eles são meio como que os judeus, assim, eles têm uma visão agropastoril da vida. Mas voltando aqui, então, Paulo tinha zelo pela igreja de Corinto. O vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. E vice-versa. E a igreja tinha zelo pelo apóstolo. Em Filipenses 3,6, nós também temos que é 2 Coríntios 7, 7 e 7, 11, esse aí o zelo recíproco. A igreja é pelo Paulo e o Paulo pela igreja. Colossenses, Filipenses, Colossenses. Em Filipenses 3, 6, diz o seguinte, quanto ao zelo perseguidor da igreja, é aquilo que eu estava falando, o judeu pelo excesso de zelo, o Paulo como judeu, ele chegou a ponto de perseguir a igreja por julgar que aquilo não tinha nada a ver com Deus, por julgar que aquilo era apenas uma facção do judaísmo que estava radicalizando, que estava proliferando demais. Nós temos também indo para o Velho Testamento, zelos é usado repetidas vezes a respeito de Deus. Você vê que não é necessariamente uma coisa ruim, o ciúme. Por exemplo, em Isaías 9:7, junto com aquilo que o pastor Geraldo já pregou, 8.739 vezes, lá em Jeremias, capítulo 1, onde o profeta fala que o Senhor zela sobre a sua palavra para a cumprir. Lembra lá da amendoeira? Nesse mesmo sentido do zelo do Senhor por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele promete, por aquilo que Ele profetiza, em Isaías 9:7 é dito que o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ou seja, Ele prometeu uma coisa e Ele é tão comprometido, tão zeloso com aquilo que Ele promete, que o profeta Isaías fala, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ou seja, é a resolução incansável de Deus, no sentido de levar a efeito os seus propósitos e de vindicar e defender os seus. Da mão de meu Pai ninguém tira. Zelos é o entusiasmo infatigável de Deus em cumprir o seu propósito. Zelos é uma palavra muito frequentemente que expressa os ciúmes de Deus. Os profetas falam do ciúme de Deus porque Ele é o marido de Israel. Isso é dito em Isaías alguma coisa.
54, 5. Eu sei que é uma passagem onde tem uma bolota azul ao redor do texto aqui. 54, versículo 5. É 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ou seja, Deus, o Criador, ele é o marido de Israel. Portanto, Israel é a sua esposa. E em inúmeras passagens, os profetas, principalmente Ezequiel 16 é um texto até pesado, eles, Oséias, que eu diga, né? Eles falavam da idolatria que Israel praticava. Israel abandonava. Olha, espantai-vos ao céu, porque o meu povo é meio doidão, porque eles me abandonaram, eu que sou um manancial de águas vivas, para cavar para si cisternas que não retêm águas. Zóia por aí, olha aí, olha ao redor. Se existe algum povo que já abandonou o seu próprio Deus, olha que eles nem são deuses. Mas o meu povo é tão louco que me abandonou. E quando Israel abandonava Deus para se prostrar diante de Baal, de outro ídolo, a palavra fala que isso é um adultério, né? O adultério físico, ele tem a mesma origem, a mesma atitude, o mesmo sentimento, ele causa a mesma sensação que aquele que é traído teria no caso de ser trocado. Quando a gente lê, por exemplo, aqui em Tiago 4, infiéis. Quase toda a Bíblia tem uma notinha aí, ó. Observa aí, as suas Bíblias devem ter, ó. Infiéis, no original, adúlteras. Isto é, os que são desleais para com Deus. Nas suas Bíblias tem uma notinha aí do Almeida. Uma letrinha A aí, ó. Infiéis. 4. Aí lá embaixo vem duas. Porque a palavra aqui é moicos. Moico. O moicales, né? Moicos é o adúltero, moicales é a adúltera, né? Então no original aqui é moicales. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme, zelos, que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Ou seja, o abandono, a deslealdade, a infidelidade espiritual é semelhante ao adultério físico. O desleal para com Deus é como se fosse um adultério, um adúltero. E Deus tem ciúme. Que marido que vê a esposa traindo, ou vice-versa, não fica com ciúme, não fica com ofendido. Existe, mas é raro, né? Esses casos. E isso é dito em Ezequiel 16, 36. Esse mesmo espírito, essa mesma linguajar que nós temos aqui em Tiago 4 e 5, a gente encontra, por exemplo, em Ezequiel 16, 37 e 38, e Ezequiel 23, 25, além de outras passagens. Na realidade, o livro de Oséias praticamente é um conto, é um dislove story. Você tem aquele filme Love Story lá, Oséias é o dislove story. Ou seja, a própria vida do Oséias, do profeta Oséias, se tornou uma ilustração. Todo mundo aqui conhece o livro do profeta Oséias. É uma ilustração da situação pela qual Deus passou com a nação de Israel. Deus ordenou que Oséias se casasse com uma mulher chamada Gomer, e essa mulher, ela se tornou infiel para um profeta e teve filhos de prostituição. Ela abandonou o marido para ser prostituta. E mesmo assim, o amor de Deus
não mudou. Porque Jeremias 31:3, que é uma passagem linda, 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 fala: com amor eterno te amei. E Jeremias 3:1, que é mais lindo, 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 lindo também, porque ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. O meu comportamento não determina o comportamento de Deus. Deus, Ele não é bipolar. Um dia Ele me ama, outro dia não me ama. Um dia Ele me ama, outro dia não me ama. Tem muita gente aí que acredita no Deus bem me quer, mal me quer, sabia? Pisei na bola, mal me quer. Evangelizei, bem me quer. Andei no Espírito, Deus bem me quer, mal me quer. Bem dizendo. Todo namorado já fez isso, né? Você e o Jorge já pegaram uma florzinha e fizeram bem me quer, mal me quer? O irmão ali já fez, né? Ela pega uma rosa, tira outra. Uma... Já fez, dona Adélia, bem me quer, mal me quer? Nunca fez. Ainda dá tempo. Anda com afro por aí, ó. Ainda tem tempo para fazer. E vai fazendo bem me quer, mal me quer. Mas Deus não é bem me quer, mal me quer, não. Ele é sempre bem me quer. É bem me quer. Sempre bem me quer. Ele não muda. Porque disse... Olha só o Jeremias 3:1 como é lindo. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ele está falando das leis levíticas, né? Porque se depois que eu separo de uma mulher, se aquela mulher casar com outro, mesmo que aquele outro cara morra e eu também fique viúvo, não se pode juntar mais, porque ela já passou pela mão de outro. Isso é coisa levítica lá do Moisés. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes. Deus está falando com Israel. Tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Você vê qual que é a atitude de Deus. É uma atitude de fidelidade extrema. Ainda que ela tenha traído Israel com muitos amantes, Deus falou: mas eu ainda te amo. Volta para eu. Oi? Oi? Muitos deuses. Muitos deuses. É aquilo que eu estou falando. A prostituição, ao adultério, é equivalente ao adultério espiritual. Israel adorar outros deuses é equivalente à esposa trair o marido. É isso que a Bíblia ensina em diversíssimos lugares. Assim como zelos é usado num bom sentido, no que diz respeito a Deus, também pode ser usado num bom sentido no que diz respeito aos homens. Eu citei aqui o Salmo 69:9. O zelo da tua casa me consumiu. Diz também no Salmo 119:39. 139. O meu zelo me consome. É o salmista dizendo. Este zelo é a paixão por Deus que consome e estimula o homem. Mas, igualmente, os zelos também têm um mau sentido. É algo que pode se tornar destrutivo, que pode destruir um relacionamento, seja um relacionamento espiritual, seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento de amizade. O excesso, o muito ciúme, não traz boas consequências. Que é o que já foi citado aqui no Jó 5:2. A ira do louco destrói e o zelo do tolo o mata. É assim que diz a sua tradução aí? Você deu? Mais ou menos por aí. O zelo do tolo mata. Em Provérbios, sempre bom e velho Salomão, né? O Provérbios 6:34 diz que o muito zelo deixa um homem furioso. O muito ciúme, o excesso de ciúme. Então, os zelos pode ser uma coisa maligna, pode ser algo que afeta negativamente o homem. E é nesse sentido que o Paulo está falando aqui como obra da carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias,
inimizades, porfias, ciúmes, zelos. É o ciúme no sentido negativo. Aqui em Romanos 13:13, Romanos 13:13, é dito para o novo nascido: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, que são palavras que vão aparecer lá no finalzinho das obras da carne, que são as glotonarias e bebedeiras que está lá no finzinho. Não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Então, dentro desse contexto aqui de Romanos 13, ele está contrastando o ser oportuno com o ser inoportuno. Ele está contrastando o dia com a noite. Ele está contrastando o ser proveitoso do ser inútil, de não ser operoso na obra de Deus. Ele está contrastando as obras das trevas e as armas da luz. É bonito isso, né? As armas da luz. E uma vez que a gente se reveste das armas da luz, é consistente com um novo nascimento, que foi o primeiríssimo versículo que nós lemos aqui hoje, não foi, irmão? Que foi o Gálatas 5:25. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Uma vez que nós obtivemos a vivificação pelo Espírito, o coerente é que nós andemos nesse e por esse Espírito que nos vivificou. Não faz sentido você começar uma coisa de uma forma e terminar de outra. Você começa a pôr o azulejo branco e vai chegando mais em cima, você termina com laranjado. Vai ficar uma coisa meio baiana, né? Mas bonito eu não sei se vai ficar. O Paulo fala isso. Será que vocês são tão, não sei qual é a palavra que ele usa legal, tão idiota assim, de tendo começado pelo Espírito, agora vocês vão terminar na carne? Não faz sentido você ser nascido de novo, ser habitado pelo Espírito e andar por si mesmo, e andar frutificando pela própria carne. Por isso que ele diz aqui no nosso 13, andemos dignamente, como em pleno dia, que é eco daquilo que ele fala lá em Efésios 4:1, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Agora que nós somos colocados na posição de príncipes, o ideal é que você ande como príncipe. Se você quiser andar todo cheio de dread espiritual, todo esfarrapado, todo avacaiado, pode, só não deve. Imagina o escândalo que vai ser, o que vai dar de paparazzi, o que vai aparecer nas manchetes, aquele príncipe que casou recentemente, e ficar fumando maconha na rua, todo cheio de dread, todo ceboso, esquisito. Não tem muito a ver com a posição dele. Ele é príncipe, ele anda de terninho, ele anda lá naquela elite lá, com um tipo de comportamento muito vigiado pela mídia. Não é qualquer coisa que aquele pessoal faz, todo mundo tira foto. Depois que a gente nasce de novo, o que tem de demônio, paparazzi por aí, você nem imagina. O crente dá aquela escorregadinha, é aquele monte de foto lá, o Satanás lá em cima, lá no trono de Deus. Opa, olha lá, ó. Olha lá seu filho lá, o que ele está aprontando. Só que nós temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo o justo. Mas a gente sabe que ele nos acusa de dia e de noite. Ele não perde tempo. Até quando está dormindo, olha lá, seu filho lá, está roncando, ó. É de dia e de noite. Até quando o Isaac está dormindo, ele inventa coisa para acusar do Isaac também. Isso é full time. Isso a gente aprendeu lá no Acerbu, quando a gente estudou a armadura de Deus, a batalha espiritual. Ele tem planos, o pastor Marco também falava sobre isso. Ele tem planos muito bem elaborados para nos roubar, matar e destruir. Só que nós temos as armas da luz para a gente se vestir.
E essa arma da luz, de acordo com Romanos 13, 11, 12 e 13, não tem nada a ver com orgias, bebedices, contendas e ciúmes. Então, o ciúme não tem nada a ver com o nascido de novo. Porque os ciúmes e as contendas são a prova de que os coríntios ainda estão sob o domínio, eu gosto dessa expressão, dos baixos instintos da natureza. Não é bonita a expressão? 1 Coríntios 3,3. É um texto muitíssimo conhecido, conhecidíssimo, conhecidérrimo, onde o Paulo está lá combatendo a divisão da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Os mais espirituais falando, eu sou de Cristo. E 1 Coríntios 3,3, ele fala: porquanto, havendo entre vós zelos, ciúmes e contendas, não está na cara que sois carnais? Traduzindo, né? Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Eu gostei desse texto, eu vou marcar ele aqui. Você, lembra que eu falei que Paulo nos dá essa lista com as obras da carne para que a gente tenha um espirituômetro aqui, né? Um carnômetro, para a gente possa se avaliar se você está andando do espírito ou andando da carne. Está cheio de ira, cheio de ciúme, cheio de prostituição, cheio de feitiçaria, cheio de idolatria, cheio de não sei o quê, não está andando do espírito. Então, a presença de ciúmes e contendas é uma evidência de que eles estavam sendo carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que o senhor já deu a hora? Vou faltar 5 minutos para vir para frente. Que sois carnais e andais segundo o homem, não magoou. E então, os ciúmes e as contendas eram uma prova de que os coríntios ainda estavam sob o domínio dos baixos instintos da natureza. Muito bonita a expressão. E o ciúme é um dos erros que Paulo temia achar quando voltasse para Corinto. Ele diz isso em 2 Coríntios 12, 20. O interessante é que o Satanás distorce as coisas de uma tal forma que tem um ditado por aí, um ditado popular. Tem um ditado popular que tem até a ver com a Bíblia, mas tem ditado popular que não tem a ver com a Bíblia. A maioria, né? Não tem a ver com a Bíblia. Mas alguns têm. Outro dia mesmo eu assustei que eu descobri que aquele ditado de quem dá aos pobres empresta a Deus é bíblico. Eu não sabia, mas é também provérbio. Mas parece que não é, né? Parece uma coisa assim meio das obras, né? Meio católica. E tem uns ditados populares que falam assim que o ciúme tempera o amor. Não tem? De que o ciúme é uma evidência do amor. Que quem tem ciúme é porque ama. Que quem não tem ciúme, na realidade, não ama. Engraçado como é que Satanás transforma as coisas, as histórias, porque ele pega uma obra da carne e transforma em fruto do Espírito. Não é? Ele pega o ciúme, que é uma obra da carne, e transforma em fruto do Espírito, que é o amor. Quer dizer, se o pastor geral não tem ciúme da Elaine, é porque ele não ama a Elaine. Isso não é verdade. Esse ditado popular não tem fundamento. Mas para muitos é verdade. Tanto é que eu posso bater, espancar e enclausurar minha mulher porque eu estou amando ela. Não, lembra lá do quem é que matou a Leila Diniz? O irmão dele talvez lembra? Lembra da época? Isso foi um escândalo na década de 70, se não me engano. Ele disse que matou porque amava. Tem muita gente fazendo isso até. Lembra como é que chamou aquele rapaz que matou a Leila Diniz? Agora eu nem lembro o nome dele. Ele foi muito falado na época, isso não é do seu tempo. Não é do meu tempo, não. Deve falar, é do tempo meu e do Dona Adélia, do irmão Amélia. Não, até hoje eles fazem isso mesmo. Mata, diz que ela é homem, é ciúme dela. Exatamente. Eu matei por amor. O mineiro antigamente fazia muito isso, agora nacionalizou, né? Agora internacionalizou, mas isso era muito característico do mineiro. Que na época, talvez até na sua época bem mais antiga, nem era considerado crime. Era considerado crime de honra. O senhor lembra dessa expressão?
Isso pelo menos lá nas terras do meu pai era assim, lá pro sul de Minas. O marido que matasse a mulher por ciúme não era punido, que era chamado de crime de honra. De honra porque ela traiu? Oi? Também, por qualquer motivo. Não era só ciúme, tinha que ter traído. Não era só traição, era qualquer forma de ciúme. Entendeu? Se ela estava passeando muito pela cidade, por exemplo. Não, é porque quando fala de honra, dá a impressão que é para honrar ele, então, porque ela desonrou ele. Sim, mas a desonra não era necessariamente a traição física. Era a mulher que se expunha demais, que andava demais, que batia muita perna, vamos dizer assim. Que ficava passeando, ia demais no shopping. Hoje em dia o ciúme ele é assim, até uma mensaginha de WhatsApp e causa assassinato. Hoje em dia o negócio está... E entrando agora na palavra fitonos, não vai dar tempo. Na semana que vem nós vamos ver que a fitonos é aquela palavra que vem de par, com a palavra zelos, né? Zelos é ciúmes, fitonos invejas, né? Fitonos é aquilo a que zelos pode chegar. Pode chegar. Fitonos é o zelos extremado, é o zelos elevado ao quadrado, ao cubo, é o ciúme exagerado. Fitonos é um sentimento horrível. Mas na semana que vem a gente estuda o fitonos. Pastor, será o projeto